Isaías 5:11, perdão. Eu vou ler aqui no telão para a gente ficar com a mesma versão. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. 12. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há em seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Olha, não, volta, por favor. Que interessante. Seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das tuas mãos. Esse vai ser o trilho que a gente vai caminhar hoje, nessa noite, porque eu não me canso, eu continuo falando do reino de Deus. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas. Lembra, nós já falamos sobre quando começou o reino de Deus, nós já falamos do valor do reino de Deus, e hoje eu vou falar de algumas coisas que te tiram do reino de Deus quando você está lá, porque você pode entrar. Entrei, amém. Aí a Bíblia diz assim: ao que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, pode ser que eu tenha entrado, mas se eu não me cuidar, tem coisas que me tiram de lá. E o grande dia, quando ele chegar, que Jesus voltar, e ele está voltando, eu espero que ninguém aqui esteja fora do reino, porque esse dia, o próprio Jesus fala, vai ser um dia alegre para muitas pessoas, mas para algumas vai ser um dia de muito choro, arrependimento e ranger de dentes. Espero que nós todos estejamos no grupo que esteja feliz, para a honra e glória do Senhor. E eu quero tratar disso hoje. Quando a gente pega esse versículo, gente, eu fico pensando assim, vou falar por mim, tá? Eu nem bebo vinho, cerveja, não bebo nada, zero alcoólico. Então, logo, esse versículo não se enquadra a mim. Engano meu. Porque ele está falando sim fisicamente sobre bebida alcoólica, mas não é só isso. Nós vamos pegar esse texto e nós vamos destrinchar ele com a ajuda de outros textos que vão levar a gente a ter um entendimento muito grande, porque aí ele fala, né, que eles têm bebida, vinho, liras, harpas, ou seja, músicas, flautas, banquetes, muitas coisas, e todas elas, quando você está fazendo, você não olha as obras do Senhor. Hoje nós vamos falar de distrações, coisas que Satanás coloca na nossa vida para tirar a nossa atenção do reino de Deus e que de pouco em pouco nos tiram do reino. A bebida é uma delas, mas a gente vai falar de várias aqui hoje. E se você se identificar com alguma delas, fica tranquilo, não fica triste não, dá tempo de se arrepender ainda. Jesus ainda não voltou. Amém? Gente, não podia deixar de falar sobre a bebida alcoólica. Não é nem isso que eu vim para falar hoje, mas como o texto está falando sobre isso, não custa a gente gastar uns 5 minutinhos para falar sobre isso. Alguém já leu aqui na Bíblia um mandamento que diz assim: não beberás? Alguém já leu? Não beberás? Eu não li. Não está escrito. Não beberás. Está lá, não roubarás, não cobiçará a mulher do próximo, não beberás, não tem. Mas não é porque não está escrito diretamente que a Bíblia não instrui sobre essa situação. Eu quero dar aqui alguns exemplos bíblicos. Todo mundo conhece a história de Sansão? O que o anjo falou para a mãe dele quando veio dar a notícia que ela ia ser mãe? Ele vai ser um nazireu, ou seja, alguém separado para a obra de Deus a vida inteira, ok? Ele não pode beber bebida forte, porém você como mãe também não. Ou seja,
Se ela que estava carregando um escolhido de Deus ali não podia beber, se ele que era um escolhido de Deus para fazer a obra de Deus uma vida inteira não podia beber, olha só, vai pegando o mistério aí. Sansão é o primeiro exemplo. Aí a gente começa a ver, aqui Deus deu a ordem, não beba, certo? Agora vamos ver situações em que pessoas abusaram do álcool na Bíblia. Todo mundo aqui conhece a história de Ló? Talvez você só saiba que Ló era primo de Abraão, talvez só isso. E tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu vou contar aqui a história rapidinho. Ló morava em Sodoma e Gomorra, na região de Sodoma e Gomorra. Ele, a mulher e as 2 filhas. E ali Deus apareceu para Abraão e disse assim: vou acabar com tudo com aquela cidade, porque aquela cidade está até cheirando mal, de tanto pecado que tem naquele lugar. E ali 2 anjos vai, Ló, pega a sua família, pega as suas coisas e some daqui agora, porque vai descer fogo do céu e o bicho vai pegar aqui. Catou a mulher, catou as 2 filhas e saiu. Aí o anjo falou: não olhe para trás. A mulher lá comeu bola, né, gente? Olhou para trás, virou estátua de sal. Quem continuou dali em diante? O Ló e as 2 filhas. Porém, gente, antigamente não era igual hoje, que você sai daqui, você anda de Campinas para Valinhos, você nem sabe onde termina uma cidade e começa a outra. Você ir de uma cidade para outra, é um deserto, um descampado, não tinha nada. Depois você lê o texto lá, isso está em Gênesis, eu até anotei aqui para não esquecer, Gênesis 19, do 31 em diante. O que as 2 filhas de Ló e o Ló acharam? Deus destruiu o mundo com fogo. Só sobrou nós 3. Não tinha internet, não tinha WhatsApp para comunicar com o povo. E ali, olha o que passou na cabeça das 2 meninas. Pô, só sobrou eu, minha irmã e meu pai. Deu ruim, a gente não vai casar. Não vai ter filhos. Não teremos filhos. Vai acabar aqui a raça humana. Aí a mais velha teve uma ideia assim, sabe? Foi muito esperta. Fazer o seguinte: essa noite eu vou pegar vinho e vou dar um porre pro meu pai, pro Ló. Me responde, alguém que sai fugido, por que levou uma garrafa de vinho junto? Podia ter levado comida, roupa. Não, levou o vinho. Gente, era uma alcoólatra, provavelmente. Para lembrar de levar a bebida junto. Brincadeiras à parte. Ela deu bebida para Ló. Ló ficou tão bêbado que ela se deitou com ele naquela noite. Aí no outro dia ela acordou e contou para a irmã: olha, ontem à noite eu fiz isso. Ontem à noite eu fiz isso, assim, assim, assim. Essa noite é a sua vez. Chegou a noite, pileque no Ló de novo. Taca vinho no Ló. A outra filha se deitou também com o pai, com o próprio pai. E as 2 geraram filhos. É o último versículo, vai aí para mim, por favor. Gênesis 19, o 38. Corre aí, Marcelo, por favor. E esses 2 filhos não foram assim 2 pessoas à toa no mundo, que não fizeram nada. Dessas 2 pessoas, esses 2 bebês, essas 2 crianças, relacionamento entre filha e pai gerou 2 nações. Conseguiu achar? Um deles chamava-se Ben-Amim, e ele é pai dos filhos de Amon. Volta um versículo, 37. E o primogênito deu à luz, que chamou Moabe, pai dos Moabitas. Essas 2 crianças geraram 2 povos. 2 povos que por acaso moravam ali na região de Canaã. E quando Josué chegou com o povo, dentre muitos povos que estavam ali, quem estava ali também? Os 2. Esse povo era tão mau perante o Senhor, eles gostavam tanto de idolatria, de coisas ruins, que Deus deu a ordem assim para Josué: Josué, é para entrar, é para tomar a cidade e não é para ficar nada vivo. É terrível? É. Mas Deus sabia o quão ruim era aquele povo. Aí eu te pergunto,
Se essas duas não tivesse levado o vinho junto, já começa por aí, não tivesse embebedado o pai para fazer isso que elas fizeram, quantas e quantas e quantas vidas e sofrimentos teriam sido economizadas nessa batalha? Muitas, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Noé. Gente, Noé, presta atenção. Noé foi um cara sensacional, mas também gostava. Gente, o cara desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha. Tanta coisa para esse homem fazer. Ele vai plantar uma vinha. E detalhe, deu muito fruto. Ou seja, todo o fruto que nós recebemos, tudo que nós colhemos na nossa vida é providência do Senhor. Foi providência do Senhor aquele pé, aquela videira dar frutos. Mas às vezes nós pedimos coisas para o Senhor. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá tal projeto, me dá tal casa, me dá tal carro, me dá isso. E Deus abençoa. Só que muitas vezes nós não sabemos lidar com a bênção. E como diz por aí popularmente, a gente acaba colocando os pés pelas mãos. Noé, em vez de chupar uva, resolveu fazer um vinho. Entornou. Ficou muito... Gente, desculpa, eu vou falar bem... Ficou muito louco o suficiente para tirar toda a roupa e ficar deitadão lá dentro da tenda dele. Ele estava muito louco para fazer isso. Aí Cã, filho dele... Meu pai está pelado. Foi lá com os irmãos, tirou um sarro. O pai está pelado, vocês não acreditam, olha lá. Quando Noé acordou, de ressaca provavelmente, ficou tão doido da vida, que amaldiçoou o filho. Gente, na época, lembre-se, não é como hoje, que às vezes o filho responde de uma maneira para o pai, na época, um filho não tinha a menor possibilidade de responder ou de levantar a voz para um pai. Era outra época. E aí Noé amaldiçoou Cã e mandou Cã embora. Sai, some. E Cã foi para que região? Ali onde é hoje Israel. E quem são os descendentes de Cã? Todo o povo de Canaã. Todo o povo que Josué e os israelitas tiveram que matar. Aí eu te pergunto, se Noé não tivesse bebido, não tivesse acontecido todo esse desfecho, será que aquela guerra precisava acontecer? Será? E olha como isso é grave, gente. Eu estou falando de coisa de 4 milênios atrás, 5 milênios atrás. Presta atenção, teve um povinho de um lugar pequenininho, que os israelitas não conseguiram vencer, chamado Gaza. Olha que legal, 2023, e eles continuam guerreando ainda. Quantos bebês foram mortos agora? Quantas crianças? Quantas mulheres inocentes? Quantas? Será que se Noé não tivesse tomado aquele pileque lá, será que essas crianças, essas pessoas não teriam morrido? Estariam vivas? Aí eu te falo, a Bíblia está escrito não beberás? Não, não está. Mas o que ela fala sobre bebida? Péssimo. Péssimo. E o grande finale, eu deixei agora, sobre esse assunto. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Se você está dizendo que você é templo do Espírito Santo, você acredita que o Espírito Santo mora dentro de você, correto? Amém, glória a Deus, gostei desse amém. Marcelo, por favor, abre para mim lá em Levíticos 10, 8. Olha isso, gente, Levíticos 10, 8. Rapaz, você está rápido, hein? Falou também o Senhor a Arão dizendo, vai: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Presta atenção o que Deus está falando para Moisés. Moisés, vai lá para Arão, que é o sacerdote. Quem aqui é sacerdote de Jesus?
Fala para o sacerdote que quando ele for entrar na presença de Deus na arca, se ele beber, ele morre. Se eu não posso entrar na presença da arca, porque lá é o lugar da presença de Deus, e se eu beber eu morro porque é um desrespeito, imagine Deus morando dentro de mim. Eu vou lá e taco um álcool nele. Estou falando algum absurdo? Estou falando alguma coisa errada? Eu não sei se você gosta de beber ou não. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas hashtag fica a dica. Olha, se a senhora é templo do Espírito Santo, se Deus mora em você, não põe bebida aí dentro não. Não, sim, entendi. Se Deus mora aqui dentro, não taca bebida não. Zero. É a minha dica. Mas a vida é sua, você faz o que você quiser dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Todo mundo entendeu sobre a bebida? Foi só um parênteses para a gente falar, para eu chegar onde eu quero. Gente, isso é tão interessante, isso é tão real. Porque muitas vezes a Bíblia fala sobre embriaguez, mas a embriaguez não é só de bebida alcoólica. A embriaguez pode ser diversas coisas. Marcelo, corre lá em Lucas 21, 34 para mim, por favor, que vocês vão começar a entender o que eu quero falar essa noite. Lucas 21, 34 diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Deixa eu ver se aqui está orgia também. Da orgia, algumas linguagens devem estar diferentes. Da embriaguez e das preocupações do mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha o que Jesus está falando assim, gente, cuidado, acautelai-vos, cuidado, para que as impurezas sexuais, a bebida alcoólica e as preocupações do dia não venha distrair você do reino de Deus e te tire da presença de Deus por causa daquele último dia que é a volta de Jesus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que eu esqueci, antes que alguém me pergunte, mas Jesus não transformou água em vinho? Vocês pensaram nisso, né? Gente, pode ser que tenha sido vinho alcoólico, sim. Pode ser que tenha sido vinho novo. Vinho novo é suco de uva. Vinho velho é vinho alcoólico. A Bíblia não deixa clara, ela só coloca vinho. De qualquer maneira, era extremamente mal educado na época de Cristo você servir um vinho por uma pessoa na sua casa sem diluir em água. Uma parte de vinho para 2 partes de água. Ou seja, era um suquinho de uva. Podia até ter um teor alcoólico, mas era suquinho de uva porque era diluído. E vamos voltar aqui. Então, gente, olha que frase interessante que eu estava estudando sobre o assunto, e um teólogo uma vez disse assim, sobre essas distrações do mundo, porque é aqui que eu quero chegar. As distrações do mundo nós podemos chamar no nosso dia a dia de entretenimento. A maioria de nós busca entretenimento porque está buscando muitas vezes alegria, ou algo alegre, ou momentos de alegria. Ninguém busca entretenimento para ficar triste, depressivo e chorando. A gente busca entretenimento para se divertir. Só que o entretenimento, muitas vezes, é uma armadilha do inimigo para nos distrair e nos afastar da verdadeira alegria. Vamos ser sinceros? Vamos dar um exemplo prático? Você vai lá na sua casa agora, chegou, vou assistir um filme. Aí você abre lá no Netflix. Eu não sei vocês, mas eu demoro mais para achar alguma coisa que eu queira ver do que o próprio tempo do que eu estou vendo. E fica lá. E você não acha nada. A hora que você vê faz meia hora, 40 minutos que você está ali. Meu, não passa nada, está tudo repetido, isso eu já vi.
Ou você dorme, ou você acha alguma coisa lá e dorme no meio do caminho, porque você ficou tanto tempo procurando que você não tem mais nem disposição para assistir o negócio inteiro. Todo mundo é assim também ou sou só eu que tenho problema? Ah, então tá bom. Todo mundo tem problema igual eu então. Quanto tempo você perde fazendo esse entretenimento para buscar algum tipo de diversão, algum nível de alegria, que você poderia estar buscando Jesus, que é a verdadeira fonte de alegria? Temos que tomar cuidado, não estou... Ah, não, Netflix é do capeta, não assistam mais filme. Não é isso. Entendam o que eu estou dizendo. Aquilo te rouba um tempo enorme que você poderia estar buscando a verdadeira fonte de alegria na sua vida. Ah, mas eu nem tenho Netflix. Mas você deve ter Instagram. Eu tenho certeza que você fica lá nos rios, olhando assim, ó, antes de dormir. Aí você cansa dos rios, você vai por stories, aí você fica... Bate pra cá, bate pra voltar. E ali a hora que você vê, meu Deus, faz 1 hora que eu tô aqui deitado vendo isso. Quem é assim também? É, todo mundo. Um entretenimento que tirou 1 hora, por exemplo, que você poderia estar aí conversando com Jesus. É de Deus esse entretenimento? Sinto te dizer, mas não é. Não é. Nós precisamos muitas vezes entender isso e lutar contra essa vontade para que a gente possa ter um tempo com Deus. É quase certeza que todo mundo aqui vai chegar em casa daqui a pouco, vai tomar seu banho, botar um pijama, deitar na cama, vai pegar o bendito do celular, aí você só dá uma olhadinha. Aí dorme, desmaia e nem orou. Então, gente, cuidado com esse tipo de coisa, porque esse tipo de entretenimento que vem teoricamente para te ajudar, está te prejudicando e muito. Ok? Mas agora eu quero ser um pouquinho mais técnico. Vamos lá. Corre lá, Marcelo, 2 Samuel 12:8. Eu falei que hoje a gente ia andar bastante. A gente vai andar bastante. Para vocês verem que não é um assunto isolado na Bíblia que eu estou tratando. É um assunto que corre a Bíblia inteira. 2 Samuel 12:8. Olha que interessante. Deite a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Gente, a primeira ala de prazeres que nos tiram da presença do Senhor, que eu quero falar, são os prazeres carnais ou sexuais, chame do jeito que vocês quiserem. O que está acontecendo aqui nessa história aqui de Samuel? Presta atenção, porque é Deus falando com Davi. Olha o que Deus está falando com Davi. Deite a casa do teu Senhor, Senhor com S minúsculo, e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Presta atenção, quando Davi assumiu o trono, que era do outro rei, o outro rei tinha um harém. O harém ficou para quem? Para Davi. Então ele já tinha um monte de mulher, certo? Do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel, de Judá. E se isso não é pouco, eu teria te acrescentado tais e tais. Ou seja, Deus está falando, cara, você já tinha um monte de mulher. Um monte. Ainda se você tivesse me pedido, talvez eu teria até te dado mais. Olha o que Deus está falando para Davi. E você vem com essa, desculpa a palavra, com essa patifaria com a mulher de Urias. O cara tinha uma mulher só. Você foi lá, como autoridade rei, deu uma carteirada, dormiu com a mulher dele, ainda mandou o homem para ser morto. O que Deus está querendo falar aqui para Davi? Queria vergonha nessa sua cara? Você tem tudo e ainda quer o que é dos outros? Você tem tudo o que você quer e ainda ficar de olho no que não é seu? O interessante é que aqui, Davi não caiu porque ele tinha escassez de algo. Ele caiu porque ele foi zóio grande mesmo.
no que não era dele. Pessoas que deixam a cobiça tomar conta. Pessoas que pensam só pelo prazer. Pessoas que passam por cima de outras pessoas, que passam por cima de Deus, que passam por cima de tudo como um rolo compressor, apenas para satisfazer necessidades pessoais. Davi. Então você vê que o prazer carnal, ele é algo que entorpece. Ele é algo que, se você não tomar cuidado, ele vem e te passa uma rasteira e você não vê nem de onde veio. A hora que você vê, você já está tombado. E por causa disso, não acha que Deus passou um pano para ele, não. Esse filho aqui, fruto dele, morreu, e a espada nunca mais se apartou da casa dele até o último dia de vida. Por causa disso, Deus não passa a mão na cabeça, não. Quando é para ele pegar, ele pega de jeito, chacoalha bonito. Então, dentre todas as distrações que o inimigo tem colocado na nossa vida, a primeira é essa, as carnais. A segunda, está lá em 2 Crônicas 26, no versículo 5 e 16. Que é um negócio, gente, pessoas matam por isso. Pessoas fazem guerra por isso. Pessoas se odeiam por causa desse motivo. Money. Esse negócio de dinheiro, gente, olha que interessante. É o 12:5. Não foi. 2 Crônicas 26:5. Tá 12, Marcelo? 26:5. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscai ao Senhor, Deus o fez prosperar. Pula para o versículo 16, por favor. 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Gente, o texto aqui está falando de um rei chamado Uzias. Uzias, no começo do reinado dele, cara humilde. Ali nas orações, Senhor, por favor, me prospera. Senhor, por favor, me ajude a cuidar do teu povo. Senhor, traga riquezas, que eu possa ser um rei próspero, que eu possa transformar esse país, essa nação, numa nação próspera. E Deus, como um pai abençoador, fez o quê? Abençoou. Passados-se alguns anos, sabe o que Uzias começou a fazer? Eu sou o cara. Está vendo tudo isso aqui? Todo esse exército, essas armas. Está vendo tudo isso aqui? Fui eu que fiz. O dinheiro, a soberba, entrou no coração dele e consumiu todo aquele zelo ao Senhor que ele tinha. Pastor, você está pregando pobreza contra o dinheiro? Não. Eu só estou te mostrando que mesmo que Deus te abençoe, não esqueça que foi Ele que te abençoou. Não é pela força do seu braço, é pela bênção do Senhor. Não esqueça o dia que Deus te colocar em posições altas, que foi Ele que te tirou dali. Não faça igual a Uzias, que no final ele ficou tão prepotente. Sabe o que aconteceu com ele? Pegou uma lepra, morreu. Cuidado, porque quando Satanás coloca dinheiro na nossa vida, porque, Satanás coloca? Claro que coloca. É para nos tirar da presença do Senhor. Às vezes você pede assim, Senhor, me dá trabalho, me dá isso, me dá aquilo. Aí eu fico imaginando Deus, gente, vamos fazer um teatro aqui, uma cena. Imagina a pessoa, você pedindo dinheiro para Deus, trabalho. Deus olha assim e fala,
Se eu der, ele não vai ter mais nem tempo de ir na igreja. Você acha que Deus vai dar? Claro que não. Aí Satanás ouve seu pedido. Eu vou dar dinheiro para ele. Aí você está bombando de dinheiro. Você está achando que foi Deus que deu? Foi não. Sabe de nada, inocente. Quanto tempo faz que você vai na igreja? Faz um mês que eu não vou na igreja. Não vou, estou sem tempo, estou trabalhando muito, gente. Mas nem de domingo, não, domingo eu estou cansado, preciso descansar para trabalhar segunda. Dinheiro. Próximo, corre lá. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Terceira carta de João 1, 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Próximo. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra vós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os queiram recebê-lo, e o expulsa da igreja. Gente, infelizmente tem muitos líderes religiosos que, assim como esse senhor, volta lá para mim que eu não consigo gravar o nome dele, gente. Diótrefes. Como esse senhor que, com a sede de poder, quer ter a primazia em tudo e não consegue nada. Aí ele resolve se enfiar na igreja e usa a igreja como um degrau para estar acima de pessoas, enganando, humilhando, deturpando, roubando. Usa a fé de pessoas para tirar proveito e se achar melhor do que todos. Pessoas que não têm nada de Jesus. Desculpa falar assim, mas não tem nada de Jesus. Porque pessoas que têm Jesus no coração entendem que Jesus, o próprio Jesus disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se o próprio mestre está dizendo assim: ei, não precisa fazer nada por mim não, eu vim para fazer. Se o Criador de todas as coisas, se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está dizendo assim: não precisa me servir não, eu vim aqui para te servir, eu vim aqui para lavar os teus pés, eu vim aqui para morrer por você. E você pega líderes que usam Jesus e a Bíblia para ser mais do que outras pessoas. Desculpa, essa pessoa precisa se converter, aceitar Jesus e no mínimo uma escola bíblica dominical para aprender um pouquinho o que é a Bíblia. Pessoas que acham que porque estão aqui em cima são mais. Pelo contrário, quem está aqui em cima, a cobrança é maior. Quem está aqui em cima, a cobrança é bem maior. Porque um dia que nós chegarmos lá, por exemplo, o dia que eu chegar lá, Jesus vai olhar: cadê as ovelhinhas da Santa Fé? E aí, pastor, o que você fez com elas? Aquela que estava errada, você orientou? Aquela que estava precisando de ajuda, você ajudou? Aquela que estava precisando de um puxão de orelha, falar: volta para a terra, minha filha ou meu filho, você fez? Ou você empurrou com a barriga e deixou as coisas ir ladeira abaixo? Será cobrado. Será cobrado. Eu dei meu exemplo, mas qualquer um será cobrado. Muitas vezes Satanás não consegue te derrubar na carnalidade. Muitas vezes Satanás não consegue te derrubar no dinheiro. Sabe o que Satanás faz? Ele te coloca em posições bem altas para que você caia sozinho. Porque aí o ego fica tão inflamado que você cai sozinho. Sexualidade, dinheiro e poder. Olha o caminho que a gente está traçando hoje.
quarto, Lucas 14, 26. Esse aqui vai dar pano para manga. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem falou esse absurdo? Jesus Cristo de Nazaré. Achou ruim, reclama com ele. Satanás é tão astuto que se ele não consegue te derrubar nos prazeres da carne, se ele não consegue te derrubar com dinheiro, se ele não consegue te derrubar em posição, às vezes ele pega alguém dentro da sua própria casa para te arrumar tanto problema que você perde o foco da obra de Deus. Deus tem que estar acima. Pai, mãe, irmão, irmã, filhos. Está escrito. Você não concorda comigo? Não tem problema nenhum, não fui eu que escrevi, só estou falando. Gente, isso é uma verdade assim, absoluta. Quantas pessoas às vezes estão dentro, parece que entra dentro de casa e parece que é um redemoinho de problema que te suga. Você está sempre desesperado, você está sempre atrasado, você está sempre fazendo tanta coisa, que a obra de Deus, as coisas de Deus, e Deus vai ficando pro escanteio. Você cai na sua cama à noite, vou dormir, desmaia, não dorme, desmaia, quase morre, no outro dia não acorda, ressuscita, né? Nem se mexe à noite, foi sugado pela própria família. Olha quantas coisas Satanás tem mexido. Olha só, vou ler de novo, lembra? Em Lucas 21, 34. Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Gente, orgia e embriaguez é o café pequeno da história. As preocupações desse mundo são muito mais complexas do que essas coisas. Porque pecado sexual, todo mundo sabe que é pecado. Não precisa ficar falando aqui que é pecado, aqui que não é pecado. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo que é grande e adulto. Sair bebendo, enchendo a cara, bêbado pela rua. Se nem dirigir, você pode? É zero, né? Caindo no bafômetro é 0,00. Não pode ter nenhum 0,1 ali, que os caras já te prendem. Se a lei do homem diz que não pode, imagina a Bíblia. Não precisa ficar falando que você não pode beber. Agora, essas preocupações do mundo é o que Satanás vem entrando, e você vai deixando, porque as preocupações dos dias, aquela tormenta, aquela correria, e vai indo. A hora que você vê, Satanás só faz assim, ó, pum, e você cai de cara no chão. Ai, por onde Satanás entrou? Entrou por aí, de pouquinho em pouquinho na sua vida. E a hora que você viu, o negócio já entornou. Gente, entrar no reino de Deus não é difícil. Quando você vem aqui, ouve a palavra do Senhor, e você dá um passo e fala assim: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, confesso com a minha boca, assim como está escrito lá em Romanos. Você, naquele momento, você é justificado pelo sangue de Cristo, você é regenerado pelo sangue de Cristo, você é transformado pelo sangue de Cristo, e você entrou no reino. Agora, se manter no reino, que é o problema. Diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aceitei Jesus. Ou melhor, além de tudo isso, ele é a porta, né? Ele fala que ele mesmo é a porta. Então, quando eu aceito Jesus, gente, eu passo pela porta. Quando eu passo pela porta, eu chego no caminho. O difícil não é chegar ali. O difícil é continuar andando reto, no mesmo caminho, sem se desviar. Sorte de quem aceita Jesus hoje e morre hoje, porque nem teve caminho para percorrer, já aceitou, já morreu, já foi para o céu. Agora, a gente que já aceitou Jesus, e se Deus abençoar, a gente já tem uma vida longa, nós temos uma caminhada longa para se manter íntegros, para se manter retos. E o Satanás, ele vai tentar embriagar a gente com coisas do mundo, você pode ter certeza absoluta.
O próprio Davi, quando viu que a mulher tinha engravidado, o que mandou fazer? Manda chamar o marido. Chama o marido da guerra. Ô Urias, tudo bem? Como é que você está? Quanto tempo? Olha, você está lá tanto tempo, você é um cara tão legal, eu resolvi te dar uma folga. Vai para sua casa, fique lá com a sua esposa. Ó, safado. O que ele tentou fazer? Embriagar Urias com o pecado sexual. Vai lá, vai lá, vai lá. Urias reto falou, se os meus amigos estão lá na guerra, lutando e morrendo, e eu aqui, no rally rola, né, no bem bom, não, vou voltar para lá. Quando terminarmos a guerra, eu volto para minha casa. Você quer algo mais sutil do que isso? Porque isso é uma história trágica. Você quer algo mais sutil? Jesus chegou à casa lá da Maria e da Marta. E aí Marta foi lá, não porque eu tenho que fazer comida, porque eu tenho que servir, porque eu tenho que arrumar, porque eu tenho que sei o quê. Maria não, só sentou ali aos pés do mestre e ficou ali ouvindo. E o que Marta tentou fazer? Queimar o filme de Maria. Aí Jesus, tá vendo? Cheio de coisa para fazer, ela aí sentada. Aí Jesus, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Você que não sabe de nada, larga isso aí e senta aqui também. Tinha algum problema em ela querer receber bem Jesus e as pessoas? Claro que não. Quando você recebe uma visita na sua casa, você quer receber bem. Mas é a prioridade. Ela deu a prioridade para coisa errada. Ainda pior, ela queria tirar a irmã que escolheu certo. Ela quis embriagar a irmã com os afazeres para tirar da presença do Senhor. É muito sutil tudo isso. E talvez você ouvindo isso, você tenha até identificado dentro de você alguma situação, ou alguma coisa que você já passou, ou que você esteja passando. E isso é muito sério. Porque isso, por menor que seja, pode ser que o que é pequenininho hoje vai crescendo e amanhã te tire do reino. Eu não quero ver ninguém aqui fora do reino. O dia que todos nós chegarmos no céu, porque Jesus está voltando, tá? A gente vai tudo para lá. Eu quero encontrar todo mundo lá. Eu quero ver cada rostinho lá. Eu não quero chegar lá e falar, cadê o fulano, cadê o fulano? Ficou. Quando alguém morre aqui em Cristo, gente, não é um adeus, é um até breve. Agora, quando a gente for e essa pessoa ficar, é um adeus para nunca mais. E isso é muito sério. Eu trouxe um baita de um problemão para vocês, né? Trouxe uma batata quente, tirei, botei na mão de cada um, né? Assim, administra a batata quente aí. Não adianta só trazer batata quente e não trazer uma água para dar uma esfriada nela. Gente, Satanás vai nos tentar na área sexual? Sim. No dinheiro? Sim. Na ganância? Sim. No poder? Sim. Nas pequenas coisas dentro de casa? Sim. Tá bom, pastor, mas como eu faço para não cair nisso? É isso que eu quero falar agora. Primeira coisa, palavra. Palavra. Se você não tiver firmado na palavra, a chance de você cair é enorme. Se você não faz o seu devocional diário, não é semanal nem mensal, tá? É diário, todos os dias, você vai acabar morrendo de inanição. Sabe por quê? Porque isso aqui é alimento. Quem não come todo dia morre, a não ser que você esteja de jejum. Você não come arroz e feijão todo dia, come pãozinho todo dia? Você não faz isso todo dia? E por que o maior alimento, o melhor alimento que Deus nos deixou, você não come todos os dias da sua vida? Alimento. Alimente-se da palavra. Porque quando a tentação vier, você vai estar alicerçado. Quando a tentação da carne vier, você vai lembrar, sabe de quem? Do Davi e do Urias. E do pastor aqui fazendo brincadeira, para você lembrar da história, para você nunca mais esquecer.
Fala, aquele pastor doido que aquela vez pregou. Aí você fala, não vou cometer o mesmo erro que Urias. Quando você estiver buscando as coisas do Senhor, e alguém na sua casa lá, na sua cabeça, fala assim, para, deixa eu quieto aqui um tempo, daqui a pouco eu vou. Você vai lembrar da Marta e da Maria, e do pastor Henry contando a história. Quando você começar a subir de posições, e você olhar para a pessoa que às vezes está um pouco abaixo, numa posição dentro da igreja, dentro de uma empresa, onde quer que seja, você vai lembrar que você tem que ser aquele que vai estender a mão e não o que vai empurrar para baixo. Além disso, nós precisamos, além de alicerçados na palavra, lá em Salmo de número 1, versículo 2 e 3, diz que quem medita na palavra de dia e noite será como árvore frutífera, plantada à beira do ribeiro, que no tempo certo dará os seus frutos. Se eu esqueci alguma palavra, me perdoe, mas a ideia é essa. Quem faz devocional diário com a palavra é como uma árvore frutífera plantada à beira do ribeiro, vai dar frutos de qualidade. Essa é uma verdade, só que existe a verdade oposta. Quem não lê a palavra todo dia como uma árvore frutífera plantada no meio do deserto, vai dar nada, vai secar. Porque a árvore frutífera não dá deserto, deserto só nasce cacto e sarça. E talvez alguma coisa outra que não presta aí. Nós precisamos estar alicerçados. Efésios 5,16, Paulo fala assim: não se embriagueis de vinho, onde há contenda e dissoluções, mas se embriagai do Espírito Santo. O que é embriagar? Embriagar é tomar muito, é se encher muito, é consumir muito. Então Paulo está falando assim, esquece o vinho, mas enche do Espírito Santo, enche de Deus, enche da presença do Senhor. Se embriague da presença do Espírito Santo. Procure Deus na oração, procure comunhão com Jesus. Busque um tempo de qualidade com Deus. Eu tenho certeza que provavelmente todos nós aqui temos dificuldades de tirar um tempo por dia, mas um tempo de qualidade para a gente ficar com Deus. Fiz essa pregação hoje, gente. Eu prometi para mim mesmo hoje, que a partir de agora, quando eu for orar, ou eu vou desligar o meu celular, ou eu vou deixar ele lá na sala e vou orar no quarto para não ficar olhando para a cara dele. Porque é uma tentação aquilo. Daqui a pouco, toca, você já... Deixa eu ver quem mandou mensagem. Já esquece, filho, seu tempo de qualidade já foi. Tempo de qualidade, dedique um tempo de qualidade ao Senhor. Se alimente do alimento do céu. E você não vai cair nessas tentações. Você não vai sair do reino de Deus. Você não vai perder a oportunidade de estar no reino de Deus. Quando Jesus voltar, você vai junto com Ele. Gente, as preocupações do mundo, como a gente leu aqui, é tão séria que olha o que Jesus falou, só para terminar que eu já falei muito. Olha o que Jesus falou: Senhor, como que vai ser na sua volta? Vai ser como na época de Noé. Na época de Noé, as pessoas estavam casando, dando-se em casamento, vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer. Mas de repente, a chuva caiu, a porta da arca fechou e eles ficaram para trás. O próprio Jesus falou isso. As pessoas vão estar tão entorpecidas com seus afazeres que quando vê, já foi, passou. O ônibus passou, só que o ônibus é único, gente, não tem outro não depois. Amém? Quem aqui entendeu? Quem aqui vai começar a tirar um tempo de qualidade a partir de hoje? A partir de hoje. Amém.
porque é isso que Jesus está esperando de você. Um tempo de qualidade com Ele. Se vai ser 15 minutos, se vai ser meia hora, se vai ser 1 hora, eu não sei porque você tem sua rotina, mas o que você se propor a fazer, faça bem feito.